Bora mergulhar de cabeça numa das ideias mais polêmicas e, vamos ser sinceros, desconfortáveis da filosofia moderna. A ideia de que buscar a riqueza não é um defeito, mas talvez a maior de todas as virtudes. Usando como base o pensamento de Ayn Rand, a gente vai explorar uma lógica que desafia praticamente tudo o que nos ensinaram sobre dinheiro, ambição e o que é certo e errado. Sabe aquela frase que a gente ouve desde criança? Ela está em todo lugar. A ideia de que a ambição corrompe, que o dinheiro é sujo, que o lucro é quase um pecado. É como se fosse uma verdade absoluta, né? O ponto de partida de qualquer discussão sobre ética. Mas e se essa verdade estiver completamente errada? Pois é exatamente aqui que o jogo vira. Antes de sair julgando o dinheiro, a filosofia que a gente vai analisar hoje nos força a dar um passo para trás e fazer uma pergunta muito mais básica, quase infantil. Afinal, de onde ele vem? Qual é a origem real do dinheiro? E essa pergunta, por mais simples que pareça, tem o poder de mudar todo o debate. Tira a gente do campo da culpa e joga para o campo da lógica. Então, o nosso roteiro para entender essa ideia radical vai seguir 4 passos bem lógicos. Primeiro, a gente vai investigar a raiz do dinheiro. Depois, vamos ver como a mente cria riqueza. Na sequência, a gente analisa o argumento para a nobreza da ambição. E, por fim, a gente fecha com o triunfo do Criador. A jornada, olha, promete ser bem reveladora. Ok, vamos começar pelo fundamento de tudo. Para acompanhar esse raciocínio, é preciso esquecer por um instante o que a gente acha que sabe sobre dinheiro. Ele não é apresentado aqui só como papel, moeda ou poder de compra, mas como um símbolo de algo bem mais profundo, algo essencialmente humano. Nessa visão, o dinheiro não é o vilão. Ele é a consequência, o resultado. Ele é a prova física de que uma mente humana usou a inteligência para transformar matéria bruta em algo de valor para outras pessoas. É uma ferramenta de troca voluntária, que só funciona entre quem produz. Pensa nele como um certificado de competência, um carimbo que a realidade dá para quem foi útil e produtivo. E essa nova definição leva a gente para uma divisão moral bem clara, que é o coração de toda essa filosofia. De um lado está o Criador, a pessoa que pensa, inova, constrói e, como resultado, ganha a vida de forma honesta por meio de trocas. Do outro lado tem 2 figuras, o saqueador, que toma o valor na força, e o pedinte, que consegue o que quer apelando para a culpa e para a pena. E segundo essa linha de pensamento, não existe meio termo. Só o ato de criar e trocar valor é que seria moralmente justo. Essa frase é forte. É um soco no estômago da moralidade tradicional. A ideia aqui é que a saúde de uma sociedade pode ser medida pela forma como ela trata seus membros mais produtivos. Uma cultura que admira e recompensa quem cria valor é vista como moralmente sã, próspera. Já uma cultura que transforma o sucesso em pecado e pune os produtores para sustentar quem não produz, essa estaria numa profunda decadência moral. Então, o ponto central aqui é este. Dentro dessa lógica, juntar dinheiro não deveria ser motivo de culpa, mas sim de orgulho. A celebração de uma vida produtiva. É a prova concreta de que alguém contribuiu com algo útil para a vida de outras pessoas. A riqueza vira então uma bandeira de independência, a prova de que a vida de uma pessoa e o esforço dela pertencem a ela mesma. Ok, vamos para o nosso segundo ponto, que a questão fica ainda mais profunda. Se o dinheiro é o resultado da produção, o que está na origem da produção? A resposta nesse sistema de pensamento não é o trabalho braçal, nem os recursos da natureza. É algo que vem antes de tudo isso. Esse conceito aqui é fundamental. A riqueza não é vista como um recurso estático, sabe? Aquele jogo de soma zero, onde para alguém ganhar, outro tem que perder. Pelo contrário, ela é criada do nada. O arranha-céu, o aplicativo no seu celular, a cura de uma doença, nada disso existia até que uma mente humana teve a ideia e a transformou em realidade. O Criador não tira um pedaço do bolo de ninguém. Ele, na verdade, aumenta o tamanho do bolo para todo mundo. E essa citação resume tudo de uma forma perfeita. Cada bem material, cada avanço que a gente tem, toda a prosperidade que nos cerca, tudo isso começou como uma ideia na cabeça de alguém. E a consequência lógica disso é radical. Atacar a riqueza que foi ganha honestamente é, no fim das contas, atacar a própria capacidade humana de pensar, de criar e de transformar o mundo.
E a partir dessa lógica surge um novo código moral totalmente diferente. A produtividade deixa de ser só uma coisa de economia e vira o maior ato moral que um ser humano pode fazer. O criador se torna o herói da história, aquele que adiciona valor à vida. E o sucesso financeiro, ele é visto como a validação da realidade, a prova de que a inteligência e o esforço venceram a estagnação. Certo. Se a mente cria a riqueza, o que move a mente a querer criar? Qual é o combustível para essa jornada de inovação e trabalho? A resposta, segundo essa filosofia, está naquilo que muitos chamam de pecado, a ambição. O objetivo final da riqueza aqui não é o luxo, não é a ostentação, é a liberdade. A liberdade de não depender da caridade dos outros, da permissão de um político ou da boa vontade do Estado. O capital te dá raízes para se firmar no mundo por mérito próprio e asas para você ir atrás dos seus próprios sonhos sem ter que pedir permissão para ninguém. Aqui a gente consegue ver o caminho completo, a corrente que liga uma simples ideia à soberania de uma pessoa. Tudo começa com uma faísca, um pensamento. Essa faísca é alimentada pela ambição, que é o motor da ação. A ação vira produção no mundo real. A produção bem-sucedida gera lucro, que é o aplauso da realidade. E esse lucro, finalmente, compra o bem mais valioso de todos, a liberdade. E aqui o argumento bate de frente com a crítica mais comum. A palavra ganância é apresentada como uma armadilha, uma arma usada por quem não produz para gerar culpa e vergonha em quem produz. Nessa ótica, a ambição não é um pecado. É a força vital do progresso humano. É o desejo de ser mais, fazer mais e alcançar o que antes parecia impossível. E essa aqui é talvez uma das declarações mais radicais de toda essa filosofia. A moralidade não é definida pelo sacrifício, pela boa intenção ou pela necessidade, mas sim pela competência. Ser moral é ser eficaz em lidar com a realidade, em criar valor, em sustentar a própria vida com a própria mente. É uma ética baseada na capacidade e não na carência. Bom, chegamos na conclusão lógica de todo esse raciocínio. Se a mente cria riqueza e a ambição é seu motor nobre, qual deveria ser a atitude da pessoa bem-sucedida com suas próprias conquistas? A resposta é o triunfo, sem espaço para pedir desculpas. A mensagem aqui é direta e reta. Sentir culpa pelo próprio sucesso é visto como um ato final de traição, uma traição à sua própria mente, ao seu próprio esforço. A culpa é apresentada como uma ferramenta de controle social, feita para nivelar todo mundo por baixo, tirando o mérito dos produtivos em nome dos improdutivos e transformando a virtude em dívida. E esses pontos finais amarram a posição moral do criador. Primeiro, a propriedade privada não é só uma coisa, é a extensão da sua vida e do seu esforço. Segundo, reconhecer o seu valor não é arrogância, é honestidade. E por fim, o objetivo de construir um império não é dominar os outros, mas sim garantir que você nunca seja dominado. Este é o famoso juramento do livro A Revolta de Atlas, e ele resume a essência de toda essa filosofia. É uma declaração radical de individualismo e de que cada um é dono de si. A vida de uma pessoa é o seu valor máximo, e ninguém deveria ser usado como meio para os fins dos outros, nem usar os outros como meio para os seus. É a ética da troca voluntária entre pessoas livres e independentes. E assim a gente chega ao dilema final. A filosofia que a gente explorou hoje coloca o mérito individual como a virtude máxima, o motor de todo o progresso. Mas essa visão bate de frente com outras que priorizam o grupo, que veem o individualismo como o egoísmo e a solidariedade como o dever principal. A pergunta, então, fica no ar. O mérito individual é mesmo a maior virtude da humanidade ou é uma traição aos nossos deveres uns com os outros? O que você acha dessa perspectiva? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se curtiu essa análise, se inscreve no canal e compartilha para mais gente participar dessa conversa. Até a próxima!